Olá, eu sou a Érica Andrade e você está no Família Mais. Família Mais de hoje com o tema Finanças na Família. E o nosso convidado é Josiel Florenzano, vice-presidente da Igreja Batista Atitude e CEO da Landback Brasil Cone Sul, coordenador do curso CRAU, marido da Silze, pai da Luísa e do Rafael. Não perde esse programa. A gente vai estar trazendo dicas importantíssimas sobre finanças na sua família. E no nosso quadro Dicas Práticas com a Carol Zuin. E para você que ainda não conhece os cursos do Ministério da Família, hoje a gente vai estar conversando um pouco sobre o curso CRAU, curso de finanças. Vamos assistir juntos? Meu convidado de hoje é Josiel Florenzano, CEO da Landback Brasil e Cone Sul, marido da Silze, pai da Luísa e do Rafael, vice-presidente da Igreja Batista Atitude, coordenador do curso CRAU. Seja muito bem-vindo, Josiel. Obrigado, Érica. É uma honra estar aqui hoje para falar de um tema tão relevante e tão importante nos dias de hoje. Verdade. O tema do nosso programa é Finanças na Família. Principalmente nesse tempo que a gente tem vivido tão desafiador, né, Josiel? Verdade. Mais do que nunca a gente precisa cuidar das finanças. Verdade. É um desafio, né? É um desafio e tem impactado muito as famílias e cada dia mais, principalmente nos últimos 12 meses, né? É verdade. O tema administração financeira dentro da família tem sido muito importante a cada dia, e em especial neste tempo, como o Josiel acabou de mencionar. Dados estatísticos recentes mostram que mais de 50% dos divórcios têm sido motivados a partir de questões financeiras. As divergências nesta área, no seio da família, têm sido um grande desafio. E é sobre isso que a gente vai estar conversando com o nosso convidado. Então, Josiel, para iniciar, qual a importância da gestão financeira para uma família ajustada e saudável? Como você já começou a falar, né, esse dado aí é muito importante, que boa parte dos divórcios registrados hoje, ele tem uma origem na questão financeira. Sim. E aí não é muito a questão de ter dinheiro ou não ter dinheiro. Às vezes nem passa por isso, passa pela maneira como as pessoas estão lidando com o dinheiro, como elas estão gerindo o dinheiro. Então é muito importante, não só no planejamento para casar, e muitos não se planejam, né, nessa fase Verdade. De namoro e noivado, né, e começam a pensar nisso depois que casaram, né? Mas é importante desde o início do namoro as pessoas já começarem a pensar como é que vai gerir as questões financeiras, sabendo que esta é uma situação e um desafio para a relação familiar, e vai impactar emocionalmente, vai impactar no estresse da família, vai impactar na relação, desde a relação familiar até a relação conjugal, a relação sexual. Verdade. Né? Porque, por exemplo, um marido endividado, ele tem uma série de questões. Se o cara é de bom caráter, se é um homem de bom caráter, ele vai ficar mal se estiver endividado. Sim. Então é muito importante a saúde financeira do casal e da família para uma boa saúde familiar, uma boa saúde conjugal. Infelizmente, as escolas não ensinam isso, né, para as crianças. As pessoas, não existe uma faculdade que ensina gestão familiar ou gestão financeira na família. Então é muito importante, e isso tem afetado muito, principalmente nos últimos tempos, né? A pandemia trouxe mais à tona a relevância de se cuidar da saúde financeira. Muitas famílias foram pegas de surpresa, muitos empresários, pequenos empresários foram pegos de surpresa. Então é muito importante você trazer esse tema aqui para o programa Família Mais, porque é um tema muito atual
e muito relevante. Sim. É verdade que quando o dinheiro acaba, o amor acaba? Não é verdade, né? Mas é lógico que muitas coisas hoje giram em torno do dinheiro. Sim. Embora o dinheiro não seja tudo, mas a instabilidade financeira leva a uma série de questões e dificuldades de relacionamento que pode gerar ao fim do relacionamento, ou fim do amor, né? Principalmente quando as pessoas se casam por causa disso, né? Quando a motivação principal é o dinheiro, né? Mas não deveria ter essa relação, mas é importante cuidar, porque a saúde familiar passa pelo cultivo do amor, né? O cultivo de um bom relacionamento. E não é à toa que a Bíblia fala muito de dinheiro, né, José? A Bíblia fala, é um bom ponto que você colocou, Érica, porque a Bíblia ela fala mais de dinheiro do que outros temas, como o perdão, por exemplo. Na Bíblia tem 2.350 versos que falam de dinheiro ou de posses ou de bens, né? Isso é uma prova de que Deus estava muito preocupado com essa área na vida do homem. E o homem tinha muita chance de pecar por causa desse tema, né? Por isso que Deus enfatizou muito o tema dinheiro, porque acaba sendo uma área muito sensível para o ser humano, né? Verdade, não é à toa que a gente está aqui falando sobre dinheiro, né, e trazendo aí informações para você, para sua família, de como, né, equilibrar, equalizar ali a sua relação financeira junto da sua família. José, falando em família, como envolver ali, né, toda a família no propósito para ter uma vida saudável? Como é difícil manter os filhos ali, né? Eu lá em casa fico, Lavínia, desliga a luz, né? Saiu do quarto, desliga o ar-condicionado, a televisão tá ligada. E aí, como é que faz para envolver toda a família nesse propósito? Eu queria começar a responder essa pergunta contando uma experiência que eu vi recentemente de uma amiga da minha filha que se casou. Ela estava aqui um ano depois de ter se casado e estava comentando, né? Eu perguntei para ela, como é que está a questão a vida de casado, como é que você está vendo esse momento agora? Eu falei, não, agora como eu estou tendo que pagar as contas, o meu banho, que era de 40 minutos, passou a ser de 5 minutos. Né? Porque agora está doendo no bolso. Pagando a conta do gás, né? Então a maioria dos filhos não são envolvidos nessas questões antes de casar, e aí não se preparam para a vida conjugal. Né? Às vezes os filhos não são cobrados de nada, ele tem tudo do bom e do melhor. Falta então os pais inserirem os filhos. Exatamente, os pais têm que envolver. Né? Quando os meus filhos eram pequenos, agora nem tanto mais, porque já são adultos, mas eu envolvia muito eles na discussão de orçamento da casa. Né? Então eles tinham conhecimento do que entrava, do que saía, a gente fazia uma reunião periódica né, sobre orçamento, mostrando, ó, isso aqui, se a gente conseguir lembrar de apagar a luz quando sai do quarto, desligar o ar-condicionado quando sai do quarto. A cada vez a gente pode economizar uns 50, 100 reais por mês na conta de energia. Isso ao final do ano dá para a gente fazer, né, um passeio, dá para comprar um presente. Então você começa a criar situações que motivam, né, os filhos a se envolverem naquilo. Então eu acho que um grande erro hoje das famílias, primeiro porque já foi provado que mais de 80% das famílias não têm um orçamento doméstico. Não fazem orçamento doméstico, não controlam as suas despesas. E, portanto, não envolvem os filhos nisso, não envolve a família. Né? Então, às vezes, um dos cônjuges é o responsável para cuidar das finanças, mas às vezes não compartilha nem com outro cônjuge, quanto mais com os filhos. Então, acho que o grande desafio aqui é o provedor ou o chefe da família fazer criar situações onde ele envolva toda a família, né? Tanto nas questões de precisamos cortar a despesa, porque quando você falar para o filho, não posso comprar isso para você agora, ele vai entender, né? Então, se ele está envolvido em todo o processo, facilita. Então, acho que as famílias, se cabe uma dica aqui nessa pergunta, tem que envolver as crianças, envolver o cônjuge, tanto nas coisas boas quanto nas coisas que são mais desafiadoras. Então, se tem uma vitória, uma conquista, uma promoção, o filho passou de ano, né, o filho foi promovido, recebeu uma coisa bacana, tem que celebrar. Por outro lado, tem que ter o hábito também de, quando a coisa estiver apertada, reunir e falar, a situação, né, do orçamento agora deu uma apertada por causa da pandemia, por causa dessa situação,
estamos tomando algumas ações aqui e queremos ouvir de vocês o que vocês acham que a gente pode fazer. Então, a partir de 8 anos de idade, 10 anos de idade, você já pode começar a envolver os filhos nessas questões, porque eles já vão ter conhecimento, né? Já sabe fazer conta, então já podem ser envolvidos nessa questão. E ajuda muito ao longo da vida para uma saúde familiar. Então aproveita esse momento desafiador que nós estamos vivendo em tempo de pandemia, reúne aí a sua família, os seus filhos e faz essa reunião periódica que o Josiel trouxe como dica aqui pra gente, que vai com certeza te ajudar, né, auxiliar aí nesse momento. Mas Josiel, nesse tempo, né, que nós estamos vivendo e visto, né, você como líder do curso CRAU, curso de finanças da nossa igreja, muitas famílias têm se endividado. Qual é a sua visão bíblica sobre dívida? Você falou uma coisa que é verdade, o próprio aumento da taxa de desemprego nos últimos tempos, né, acabam contribuindo para o maior endividamento da população, né? Dados mostram que mais de 80% das famílias brasileiras encerram o mês devendo, ou seja, encerram o mês no vermelho. Sim. O que significa isso? Que o que a pessoa recebeu ao longo do mês não dá para pagar todas as despesas do mês. Então, apenas 20% da população brasileira consegue virar o mês sem 80% da... 80%. Então, é um número muito alto, muito alto. Então, a população brasileira está muito endividada. Sim. Isso aumentou nos últimos 12 meses, né, no período da pandemia, pelo desemprego, pela redução de salário, uma série de outros fatores que todo mundo aqui já sabe, né? E a Bíblia, ela tem algumas citações muito claras sobre a dívida, né? E ela chega até a mencionar que a dívida torna-se a pessoa como um escravo. Escravo. Né? Eu gosto muito do livro de Provérbios, que tem muitas lições práticas, e aliás recomendo aqui, quem nunca leu o livro de Provérbios, escolha um mês do seu ano aí e leia todo o livro de Provérbios. São 31 capítulos, você pode ler um por dia, num mês você vai ter lido todo. É um livro muito prático, né? E tem um verso lá que eu acho muito forte para esta definição de dívida, né? E a importância de não ficar endividado, né? Que lá diz o seguinte, que assim como os ricos dominam os pobres, né, quem pede dinheiro emprestado vai ser dominado por aqueles que emprestam. Ou seja, a Bíblia é muito clara na recomendação de não pegar dinheiro emprestado, não dever, porque a dívida, além do impacto financeiro na vida das pessoas, tem impacto emocional, sim, o estresse, né, a família fica, né, o pai de família que é um cara correto, sim, ele não vai dormir tranquilo, afeta inclusive a questão sexual do casal. Verdade. Quando tem dívida. Sim. Então, um homem de caráter fica mal quando deve. Então, a melhor maneira que tem para fugir disso é não fazer dívida. Porque uma vez que você entrou, aí fica mais complicado. Então, é evitar fazer dívidas. E a dívida é um dos grandes problemas hoje da população brasileira. Em seu ponto de vista, essa é uma pergunta que eu fiz o curso CRAU, que depois que ele ensinou isso, como era desafiador para mim. Gente, preciso que você atente para essa pergunta e a resposta que ele vai dar, né? Qual a diferença entre necessidade e desejo? Meu Deus, como eu sofria, hein? Essa é uma pergunta que muitas pessoas acham que ela é mais complicada para as mulheres, né? Por quê, né, Porque as mulheres gostam mais de fazer compra por satisfação de desejos e tudo mais. Mas os homens também né, vão por esse caminho aí. Então, eu vou colocar aqui o meu ponto de vista em relação à definição de necessidade e desejo. Então, necessidade, como a palavra já diz, é tudo aquilo que você precisa em primeira necessidade, né? Tudo aquilo que você não precisa realmente virou desejo. Então, de maneira bem sumária, é isto. Então, eu poderia citar aqui alguns exemplos. Casa é desejo ou necessidade? Carro é desejo ou necessidade? Depende. Né? Você pode precisar de um carro para trabalhar de Uber e fazer a sua receita da casa, aí ele é uma necessidade.
Agora, se você tem um carro e você quer trocar por um carro luxuoso, pode ser um desejo, né? Da mesma forma, a casa. Casa é um bem de primeira necessidade, né? Todo mundo quer ter a sua casa. Sim. Então, ter uma casa simples, onde é o suficiente para você dar um bom conforto para a sua família, pode ser uma necessidade. Agora, se você quer comprar uma mansão, né, no Alto da Boa Vista, e algo que você não necessariamente precisa, isso pode ser considerado um desejo, né? E uma coisa mais forte que eu quero deixar aqui, para que você, que está aí nos assistindo, reflita. O que deixa a gente endividado, na maioria das vezes, são os desejos. Então as bolsas, os sapatos são desejos, é isso? Exato. Então, é lógico que tem pessoas que estão passando dificuldades, e mesmo para cumprir as necessidades básicas, tem que fazer dívida, porque está faltando pão dentro de casa, principalmente nesses últimos tempos. Então, existe também as pessoas que estão apertadas porque não estão conseguindo ganhar o rendimento suficiente para suas necessidades básicas. Mas a maioria das pessoas que se endividaram, ou estão endividadas, ou estão quebradas, está relacionado ao exercício ou à prática do desejo. Do desejo. Né? A realização desse desejo. Então é importante equilibrar isso. E eu queria dar 4 dicas aqui de coisas que você deveria evitar quando o desejo passar pela sua mente, né? Para que você não caia na situação da pergunta anterior, que era sobre dívida. Sim. Porque se o desejo vai te endividar, né, não é que você não possa ter uma coisa bacana, que você não possa desejar ter uma bolsa de marca, ter um vestido bacana, ter um carro bacana, desde que isso não vai te endividar e tirar a sua tranquilidade de vida. Mas eu quero dar aqui 4 exemplos de coisas que muitas vezes nós, como consumidores, fazemos e que a gente pode ficar atento, porque isso pode nos evitar a cair na tentação de ir para o desejo e depois ficar endividado. Então, 4 tipos de tentação que a gente tem. A primeira é a oportunidade. Então, você passa num shopping e tem Black Friday. Desconto de 70%, que não necessariamente o desconto é 70%, porque às vezes aquilo ali é uma jogada de marketing. Aumenta 80%, dá um desconto de 70%, você ainda acha que está comprando mais barato. Muitas pessoas se endividam por isso, acha que está, né, às vezes nem está precisando daquilo, mas viu que tem um desconto, é um preço bacana, vai lá e compra. Então, evitar as compras de oportunidade, ou ter cuidado. A outra tentação, o efeito manada, né? E isso atinge muito mais as mulheres, né? Então eu até recomendo aqui, mulher, não vá no shopping junto com outras 6 mulheres, né? Porque você vai possivelmente ser tentado ou ser influenciado a comprar porque a outra amiga comprou, ou porque a outra amiga, amiga, isso é muito bom, pode comprar. O efeito manada, é quando você compra em função da coletividade, em função de outras pessoas fazendo. Entendi. Né? Então, às vezes, porque você fica sem jeito ali, constrangido, e acaba comprando, né? Vou pagar no cartão, só que o cartão vence no final do mês. Então, efeito manada, evite o efeito manada. A outra tentação é a tal da ancoragem. O que é a ancoragem? A ancoragem é quando você vê uma coisa num preço elevado e aquilo fica na sua mente como referência. Aí depois você entra numa loja, um produto semelhante está com 50% do valor. E aí você fala, não, esse preço aqui está muito bom, porque lá era 1.000, aqui está R$500. Só que o preço real era 500, não era o 1.000, e você ficou ancorado, né, a sua mente com aquela ideia do valor maior. Então, sim, você acha que está fazendo um bom negócio. Então, muitas empresas, muitas lojas usam desse artifício para fisgar o cliente. Coloca um produto caro, você usa aquilo como referência e depois você vai no mais barato, achando que está realmente um bom preço, e você faz uma dívida ali sem poder, porque acha que você está se beneficiando de um desconto. Então, isso é a ancoragem. A ancoragem. E a última tentação é aquilo de aceitação pessoal. É você fazer uma dívida para ser aceito naquele grupo que você faz parte, né? E a gente, dentro do ambiente de igreja, né, a gente tem uma vivência hoje numa igreja com um nível social muito diferente, sim, né? Sim, bem pessoas eclético, bem né? eclético, de vários níveis. A gente tem que ter muito cuidado de não querer,
né? Por exemplo, a célula vai fazer o jantar de aniversário do líder no restaurante X. Aquilo lá está acima do seu padrão. Aí você acaba indo porque você precisa ser aceito no grupo. Aí você faz um gasto ali que você não pode. Entendi. Então você tem que ter cuidado, porque às vezes você vai fazer um gasto ou uma compra para ser aceita em um determinado grupo e você depois que vai pagar a conta. O grupo não vai te ajudar a pagar a conta. Então, muito cuidado. Saiba o que é desejo, saiba o que é necessidade. O desejo, às vezes, você pode postergar, você pode adiar. Né? Eu não estou dizendo aqui que você não deva cumprir ou realizar os seus desejos, mas com muito cuidado, porque isso é que tira o seu orçamento do azul e vai para o vermelho. Na maioria das vezes. Verdade. Então, olha aí, fica ligado nas dicas do chefe, hein? O cara que sabe tudo de finanças. Para você, qual o conceito de prosperidade? Bom, prosperidade é algo que tem que se falado muito, né? Tem se falado muito, inclusive, nas igrejas. Tem várias linhas de prosperidade. Eu gosto muito da linha que o pastor Arão Xavier ensinou para a gente num seminário tempos atrás. Aliás, falando do Arão Xavier, eu quero sugerir aqui um livro para você que fala basicamente sobre prosperidade à luz das Escrituras. O livro tem um nome interessante, né? Cadê a Vaca Gorda? Né? E ele é inspirado na história de José do Egito, que possivelmente muitos de vocês conhecem. Então eu recomendo muito comprar esse livro e ler. Isso aqui vai mudar a sua percepção e a sua visão de prosperidade. Né? Mas para a maioria das pessoas, se a gente perguntar o que é que significa prosperidade, a maioria vai dizer, significa ser rico. Ter dinheiro, né? Poder comprar o que quiser, né? Isso é ser próspero, né? Para a maioria das pessoas. Eu confesso que no passado, antes de entender mais sobre a Bíblia, entender mais sobre esse tema, eu também achava que ser próspero era ser rico. Ser rico. Né? E o Arão Xavier, ele usa um conceito muito simples que eu replico e sempre uso quando alguém me pergunta sobre prosperidade. Prosperidade é você crescer a cada dia com o que você tem, ou a partir do que você tem, independente do que você tem. Então é você crescer a cada dia, a partir do que você tem, independente do que você tem. Então vou dar um exemplo. Uma pessoa ganhou, um rapaz ganhou do seu pai uma herança, né? 5 fazendas, e herdou a empresa, né? Então quando ele era jovem, herdou tudo isso. E um outro rapaz trabalhava numa empresa simples, né? Tinha uma casinha simples, morava com seu pai, tinha um emprego mais simples. 30 anos depois, a gente volta para falar com essas duas pessoas. O que ganhou as 5 fazendas, continua com as 5 fazendas e continua com a empresa da mesma forma que o pai deu, 30 anos depois. Essa outra pessoa mais simples, que morava com os pais numa casa simples, né? Tinha um emprego simples, cresceu na empresa, agora é um gerente na empresa, ele cresceu, pôde mudar para uma casa melhor, ter um carro melhor. Então, muito embora esse tenha uma vida mais simples, ele é próspero. O outro que herdou uma big herança do seu pai, tem 5 fazendas, ele não é próspero, porque ele não saiu do lugar, não estagnou. Então, o conceito de prosperidade na visão bíblica, e isso que o pastor Arão Xavier ensina, é você crescer a cada dia a partir daquilo que você tem, independente se o que você tem é pouco ou é muito. Então, uma coisa também que eu queria reforçar aqui, que eu ouvi recentemente uma frase. Tem gente que é tão pobre e tão pobre que só tem dinheiro. Que só tem dinheiro, Ou seja, a pessoa é tão pobre, que ela só tem dinheiro. Então, prosperidade não é ter dinheiro. É ter saúde, é ter uma vida espiritual saudável, ter um bom estilo de vida, né, um bom padrão de vida. Né? Não é proibido ter dinheiro, mas só ter dinheiro não garante a prosperidade. Não sei se eu consegui explicar. Acredito que é estar satisfeito com o que tem, né? Mesmo que você almeje algo mais. Né? Resumindo, talvez, aí quando você explicou muito bem. Mas eu sempre falava essa frase lá para os jovens, quando a gente está falando sobre finanças, né? Às vezes a pessoa é tão pobre que ela só tem dinheiro.
pobre de espírito. Verdade, verdade. Josiel, é correto buscar conselhos de temas relacionados a finanças? É correto? Não é só correto como necessário, né? Eu tenho presenciado, né, a gente ministra o curso de Finanças CRAU aqui no Ministério da Família. A gente tem percebido muitas pessoas procurando o curso quando já está no CTI. Né? Procurando salvação da lavoura quando a coisa já está assim. Né? E isso vale também para as outras áreas do casamento. Né? Infelizmente, os casais procuram ajuda na relação conjugal quando a situação já está no limite. A gente tem visto isso muito no Ministério da Família aqui na nossa igreja. Isso é um retrato da população, não é uma amostra só da nossa igreja. Então, infelizmente, as pessoas deixam para buscar ajuda, né, quando está numa situação já delicada. Então é muito importante, né, você procurar estudar um pouco esse tema antes de casar. Né? O curso AN aborda isso, aborda um pouco da área financeira. Sim. Tem o curso CRAU, que é o curso de finanças. Você pode buscar um conselheiro específico na área financeira. Você pode procurar alguém que não é conselheiro específico, mas é uma pessoa que já tem alguma vivência, já construiu alguma coisa na vida, já passou por alguns desafios, uma pessoa mais velha. Busque ajuda, porque não há nenhum mal em você buscar conselhos. Agora, você vai ter que selecionar para quem você vai buscar conselho, né? Você vai ter que selecionar alguns conselhos também que pode vir que não vai ser muito alinhado. Se for um conselho baseado na palavra de Deus, você pode ter certeza que vai ser um conselho bom. Então, sempre recomendo as pessoas, Érica, a buscarem ajuda, porque é uma área que pouca gente domina. Verdade. Né? O mercado financeiro, se você precisar de uma ajuda para investimento, você tem que buscar ajuda, a não ser que você tenha tempo de estudar, né? Mas a maioria das pessoas não tem. Então, é muito comum, quer dizer, não é muito comum, mas é muito importante a gente entender que precisa buscar conselho nessa área. Não é uma área que as faculdades ensinam, as crianças não aprendem isso na escola. Então, quando você chega na vida real, você está empregado, recebe um salário, você começa a ter despesas da sua família, dos seus filhos. Se você não tiver uma ajuda, um mínimo de controle e administração, você vai se perder em algum momento, mesmo às vezes ganhando muito dinheiro. Né? Eu conheço muitas pessoas que têm uma boa renda e que estão enrolados financeiramente. Então, como conheço muita gente simples que está muito tranquilo. Então não importa quanto você ganha, mas como você administra. Como você administra. Tá. Eu poderia citar algumas pessoas que eu conheço que estão muito bem e são pessoas que têm uma vida simples, humilde, mas que crescem a cada dia, como pessoas que têm um salário enorme e só vivem endividadas. Não posso perder a oportunidade, já que eu estou aqui com você, né, como coordenador do curso CRAU, professor, enfim, a sua história em si já é uma história muito bem sucedida em relação também a finanças. Para os casais, né, para os jovens que estão nos assistindo, esses que pensam em se casar, para os caras que acham que trabalhar hoje, né, não sei, a gente pega às vezes casais que dizem que Deus proverá, né? E qual o conselho que você dá aí para os jovens que desejam se casar em relação a finanças? O que eles têm que fazer? Acho que a primeira coisa é trabalhar. Né? Não adianta você querer começar a controlar os custos e cortar custos se você não tem receita. Né? A primeira coisa, você tem que planejar lá no seu período de juventude, adolescência, aonde você quer chegar, traçar um plano. Né? E você jovem, principalmente, você tem que ter um plano de curto, médio e longo prazo. Principalmente você que está chegando próximo à época de casar e quer casar, você tem que começar a rascunhar um plano e até para você compartilhar com o seu futuro cônjuge se esse plano faz sentido. Sim. Porque se você tem um planejamento de curto, médio e longo prazo para a sua vida familiar, vida financeira, vida ministerial, vida profissional. E aí você encontra uma pessoa que você acha que é a pessoa certa para você casar. E essa pessoa só está pensando no dia de amanhã, ou só está pensando, não, minha preocupação é vender o almoço para comprar a janta. E aí esses propósitos não vão bater. Sim. Então você tem que primeiro encontrar a pessoa que tem um propósito igual ao seu, agora você tem que ter muito claro que você vai ter que trabalhar e talvez
por muitos anos. Sim. Né? Por muitos anos, porque depois que começar a vir os filhos, você ainda tem que trabalhar mais 20 e tantos anos para poder estudar e educar seus filhos. Então, não pense que tem um monte de gente que está casando hoje só para ter o sexo legalizado. Verdade. Né? E não esquece, e não lembra das outras atribuições, né? Vai sair muito caro esse sexo, porque né? todo bônus vem acompanhado de um ônus. Sim, né? Verdade. Então, eu acho que para você que é jovem, que está na situação, você tem que pensar que estilo de vida que você quer ter e fazer um planejamento e desenhar aí. Também você não precisa ficar achando que você tem que fazer um plano de médio e longo prazo e acertar no plano. Você vai fazendo os ajustes a cada ano, a cada 6 meses você vai readequando os seus planos. E, Josiel, uma coisa que eu queria te perguntar, que tem chegado muito para a gente em relação aos jovens, ou as pessoas adultas até, que estão ali se preparando para entrar na sua nova família, né, quando decidem se casar. Quem é empreendedor, né? Quem é empresário, ou seja, aquela pessoa que não tem uma renda fixa. A gente tem pego muitos jovens assim. E aí as mulheres vêm conversar comigo e dizem, como é que eu vou me casar com ele se eu não sei quanto ele ganha? Se eu não sei qual o salário fixo, como é que eu me sinto segura nisso? Queria que você também falasse um pouquinho sobre isso. A primeira coisa é a seguinte, se você vai casar com uma outra pessoa, né, você tem que saber detalhes. Você vai aprender, uma coisa assim, eu e a Sil temos 33 anos de casado, tem um monte de coisa que eu estou ainda aprendendo sobre ela e ela sobre mim. Sim. Agora mesmo na pandemia, que a gente ficou muito tempo em casa, a gente aprendeu muita coisa uns sobre o outro após 30 e tantos anos. Mas tem algumas coisas que são básicas para serem discutidas antes do casamento. Então você não pode casar com uma pessoa que você não sabe quanto que ela ganha por mês. Mesmo que não seja fixo, né? Mesmo que não seja, porque assim, mesmo não sendo fixo, existe uma média. Né? E tem que trabalhar com essa média. Essa média precisa ser continuada, ela precisa ser planejada e a pessoa tem que fazer um orçamento em cima dessa média. Entendi. Ela não pode, hoje eu ganho 20, amanhã eu ganho 10, então sim, sua média é 15. Você tem que fazer o seu orçamento em cima da sua média, ou, sendo mais conservador, você faz o orçamento em cima do seu menor ganho. Porque se no pior mês você consegue cobrir suas despesas, quando vier mais você vai estar no lucro. Então, eu acho que o segredo aí é conversar muito sobre esse tema e entender aonde os dois querem chegar. Né? Entendi. Eu não posso admitir uma pessoa casando com a outra e alguns dados básicos ele não sabe da outra. Ser omisso ali, né? Não pode. Não pode. Não consigo admitir isso. Então, olha aí, né? Você que deseja casar, você que está se preparando, você mulher que não se sente segura, a importância de conhecer e saber realmente de fato, a comunicação honesta e transparente ali que precisa, né, acontecer. Josiel, queria te convidar para assistir junto comigo a dica prática. Vamos lá? Legal. Olá, tudo bem? Eu sou Carol Zuin, líder do Curso One, líder de célula da Igreja Batista Atitude, e eu venho te dar uma dica para você, mulher, que assim como eu, tem os seus sonhos, tem a sua carreira no mundo corporativo. Nós podemos sim ser mães, líderes, ter o nosso papel ministerial, esposas e continuar vivendo os nossos sonhos, a nossa carreira em busca do nosso sucesso, da nossa realização pessoal e profissional. Estarmos em harmonia com tudo isso, vem do Senhor esse equilíbrio. Ele nos sustenta e eu tenho certeza absoluta que dia após dia você vai se encontrando e sendo muito mais feliz e realizada se assumir todos os papéis que você nasceu para exercer. E aí, José, o que você achou da dica da Carol Zuin? Achei muito legal. Muito oportuna, porque as mulheres estão tendo que se virar nesse tempo agora de pandemia, né? Como dona de casa, mãe, professora, né? Ajudando no dever de casa, cuidar do marido. Então não é fácil, não. Tem que abrir mão de algumas coisas, senão você não vai dar conta de fazer tudo, não. E tudo bem se não der conta para fazer naquele dia, né? Faz no outro dia. Muito legal. Ufa, que bom, viu, mulheres? Somos de verdades. José, para começar a poupar, investir, para quem nunca fez isso,
Como faz? Poupar e investir, primeiramente, é uma questão de hábito. Você tem que mudar o hábito da sua vida. Da mesma forma que você acorda de manhã, escova o dente, tem que virar um hábito. Porque se não for um hábito, toda vez que sobrar um dinheiro, você vai inventar uma coisinha para você gastar. Vai fazer uma viagem, vai comprar uma roupa nova. Então você tem que criar esse hábito. Se você não tem esse hábito, você precisa estabelecer um valor, mesmo que seja mínimo. E aí nós não estamos falando de ganhar muito ou ganhar pouco. Mas se você não pode poupar R$1.000 por mês, poupe 50, mas comece. Coloque na poupança R$50 todo mês. Quando você terminar o primeiro ano e você vê que você acumulou lá quase R$1.000, você vai ficar motivado a continuar e até aumentar. Né? Então, a questão de investimento e poupança, primeiro é a questão de hábito. Segundo, é começar o quanto antes. Porque o fator tempo é o fator mais determinante no acúmulo de investimentos. Sim. Porque quando você começa muito jovem ou muito cedo, mesmo com a quantia pequena, você vai acumular um bom valor, porque o tempo é um fator muito importante, né? Claro, o valor é importante, tem os juros também que é importante, mas tudo isso é aumentado pelo fator tempo. Então comece já, crie esse hábito, estabeleça no seu orçamento uma linha de poupança, de investimento. Se você precisar de alguma ajuda, procure ajuda. Se for por um valor maior, é importante você ter uma ajuda de um expert para te dar uma dica legal de onde melhor investir. Você está falando, estou lembrando aqui que eu comprei uma carteira rosa para a Lavínia, né? E ela ficou muito feliz. E aí a gente foi dando R$2, aí acho que ela estava com R$10. Ela não gasta o dinheirinho da carteira dela. Quando ela quer uma casquinha, ela pede pra gente. Esperta, né? É um bom ensinamento já desde criança a guardar seu dinheirinho, né? Eu fui ensinada mais tarde, viu? Mas aprendeu? Tô aprendendo. Que bom. Como um cristão que está alinhado com a palavra de Deus deve estabelecer ali o seu estilo de vida, Josiel? Eu acho que do ponto de vista bíblico e cristão, e a gente como cristão, a gente tem que ter esse entendimento, a gente falou um pouco de prosperidade à luz da Bíblia, né? O cristão tem que formatar o seu estilo de vida considerando os princípios bíblicos. Da primeira coisa, aprender a ser contente com aquilo que Deus te deu. Né? Verdade. E, ao mesmo tempo, evitar a cobiça, porque tem gente que tem mania de ficar comparando o seu estilo de vida com o estilo de vida do outro. Deus permitiu aquele outro ter aquele estilo de vida, aquele padrão. Sim. E Deus te deu isso. Né? Possivelmente, Deus tem as razões de não ter te dado algo mais. Então é importante você estar contente com aquilo que você tem. Outra coisa, você tem que se permitir a usufruir com alegria das coisas que Deus te permitiu comprar, né? Sem constrangimento. Né? Então não tem nenhum problema se você ter condição de fazer uma viagem bacana, de você ter um carro bacana, uma casa bacana, se isso não está te custando um endividamento, você tem que se permitir ter essa alegria. Mas ao mesmo tempo, você tem que ter um estilo de vida simples. E ter estilo de vida simples é para qualquer nível de padrão de vida. Não necessariamente estilo de vida simples significa você ser pobre ou miserável, mas é você ter um bom padrão de vida e ser uma pessoa simples, uma pessoa que não esnobe, que não seja arrogante, né, que não seja fortalecido pelas suas posses. Né? Então, aquelas pessoas que você sabe que são intragáveis porque não tem um estilo de vida simples. Né? Então é importante, como cristão, a gente ter esse estilo de vida simples, porque o sucesso financeiro ele está muito ligado, para nós cristãos, a se a gente está usando esse sucesso financeiro em prol do serviço do Senhor. Sim, né? Em prol do outro, Exatamente, em prol do outro, né? Em prol do próximo. E, por último, não nos conformarmos com esse mundo. Né? Não entrar nessa dinâmica do mercado, de competição, de compras, de consumismo. Né? Então, o cristão tem que ter um estilo de vida, independente se ele tem uma renda pequena ou uma renda grande, um estilo de vida simples. Esse é o conselho que eu dou. Verdade. E, Josiel, quais dicas você poderia, né, dar ao pessoal que está assistindo a gente aí para ter uma boa saúde financeira na família? Anotem, viu, gente? Eu acredito que a gente já esteja encerrando aqui o nosso tempo e queria encerrar, então, dando algumas dicas para você, coisas que eu tenho aprendido ao longo da minha vida, né? Como família, como pai de família,
A primeira coisa que você tem que definir como casal é quem vai ser a pessoa que vai cuidar das finanças. Não necessariamente precisa ser o homem. Não necessariamente. Você precisa definir porque um do casal vai ter um pouco mais de habilidade, Sim. vai ser mais organizado que o outro, vai ser melhor nos cálculos, né? Então, essa pessoa precisa ser a pessoa que cuida das finanças, não necessariamente aquele que ganha mais ou que é o provedor da família. Eu tenho amigos que a mulher nem trabalha fora, mas ela é que cuida das finanças, porque tem uma habilidade maior que a dele. Então, é muito interessante definir primeiro quem é que vai cuidar disso. Segundo, ter uma planilha de orçamento doméstico para você controlar os gastos. Mais de 50% das pessoas, se você perguntar para as pessoas, mais de 50% vão responder que não sabem quanto gastam por mês. Porque não anotam, Porque não tem o controla. controle. Às vezes sabe quanto ganha, mas não sabe quanto gasta. Entendi. Então esse é um grande início para você começar a ter uma finança saudável, porque você saber o que você gasta, para você entender depois se você pode ajustar alguma coisa. Então ter uma planilha para controle. Segundo, ter periodicamente uma reunião em família, quer seja um casal, quer seja com os filhos, para discutir as questões do orçamento. Abrir o orçamento, projeta na tela, na TV, no computador, mostra linha a linha e discute com a família, né? Principalmente no início do processo, né? Para que todos estejam engajados. Terceiro, planejar. Tem que ter um planejamento, como eu disse mais cedo, de curto, médio e longo prazo. Onde você está, onde você quer chegar, o que você precisa fazer, planejamento das despesas. Entendi. Né? Assim como a gente planeja outras coisas. Quarta coisa, que é muito importante, é você, se você está com dívidas, se você tem dívidas, fazer um planejamento do pagamento dessas dívidas, priorizando o pagamento dessas dívidas. Porque não vai ter orçamento ou planejamento financeiro bom que vá sobreviver se você tiver com muitas dívidas e com juros altos. Então, planejar. Sanar logo essa dívida. Isso. A outra coisa importante, a quinta dica, você tem que ter um fundo de reserva emergencial para situações mais difíceis. Sim. Agora, na pandemia, a gente viu muita gente quebrando, muitas famílias com dificuldades, porque não tinha reserva. A gente não sabe o que está por vir, nós não sabemos se vai ter outra pandemia, se essa vai se prolongar, se daqui 10 anos vai ter outra situação de desafio. Então, temos que habituar a fazer o fundo de reserva. Então, para ser bem rápido aqui, se você, dizem os entendidos na área de finanças, se você é um funcionário público, onde você tem uma estabilidade maior no emprego, você precisa ter no mínimo 3 meses de reserva das suas despesas mensais. Se você é um funcionário CLT, né, de uma empresa privada, você precisa ter 6 meses de reserva. Se você é um profissional liberal, que aí entra naquele exemplo que você deu de empreendedor, de empreendedor, você precisa ter 9 meses no mínimo de reservas das suas despesas mensais. Se acontecer alguma catástrofe, você vai ter ali uma garantia que o básico não vai faltar. E a última dica que eu quero dar para você é, depois de tudo isso redondinho, comece a investir. Comece a investir pensando na sua aposentadoria, porque se você depender da sua aposentadoria do INSS, você vai ter uma perda muito grande de padrão de vida quando você se aposentar. Então você tem que se preparar agora, né, investir agora para você poder usufruir lá na frente a partir do seu período de término de trabalho, né, período laboral. Então essas são as dicas que eu queria deixar para você que não tem um planejamento financeiro legal em casa, que você comece agora a partir dessas dicas. E também possa se inscrever no curso CRAL, que a gente vai ajudar dando outras dicas. Hoje, um programa muito especial falando sobre finanças na família, e o nosso convidado, Josiel Florenzano, coordenador do curso CRAL, tem aí uma vasta experiência. Dá para ficar rico? Dá para ser próspero? Dá para ficar próspero, dá para ser próspero. E você que está aqui acompanhando a gente, se você ainda não compartilhou, não curtiu ou ainda não se inscreveu no nosso canal da Atitude TV, toda sexta-feira, 21h30, Família Mais, programa para a sua família. Josiel, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por todos os ensinamentos que você trouxe para a gente. Eu que agradeço, obrigado e até a próxima. Obrigado. Até a próxima.